talk about my work, I don't think it should be limited to a book I published in 1952. I did other things. So I took personality theory and I showed that this is the theory, and if you apply it in nursing, this is what it will help you to understand about patients. When you talk about my work, I don't think it should be limited to a book I published in 1950. A vida e o legado de Hildegard Elisabeth Plepal. Hildegard Elisabeth Plepal nasceu em Reading, Pensilvânia, no dia 1º de setembro de 1909. Ela era a segunda de 6 filhos de pais alemães bastante rigorosos. Seu pai, Gustav Plepal, era um homem analfabeto, porém bastante trabalhador. Sua mãe, Ottilie Plepal, era uma perfeccionista opressiva. Em sua infância, em 1918, presenciou uma grande devastação durante a epidemia da gripe espanhola. O fator de ter sido exposta a uma doença tão grave e uma idade tão precoce teve um grande impacto no seu futuro trabalho como enfermeira. I think needs to deal with the human type problems, or as the ANA definition of nursing says, the human responses that patients or people have to actual and potential health problems are within the broad scope of nursing. They're not confined to psychiatric nursing. I think needs to deal with the human type. Plepal formou-se na Escola de Enfermagem de Potsdam, Pensilvânia, em 1931 e em seguida exerceu suas atividades no Bagnall College, onde graduou-se em Psicologia Interpessoal no ano de 1943. Por meio de um programa de estudo de trabalho com a Bagnall, Plepal trabalhou em colaboração com a Chestnut Lodge, uma grande instituição mental no estado de Vermont. Foi lá que Plepal começou a cultivar suas ideias sobre como as práticas mental da época estavam falhando com aqueles que sofriam com as doenças mentais. Às vezes, os pacientes ficavam trancados por anos e sem o apoio de qualquer terapia ou uso de técnicas médicas modernas. Esses pacientes, que nos dias de hoje poderiam viver uma vida produtiva, eram trancados e esquecidos. Os médicos do século XX se concentravam em tentar curar o cérebro humano para libertá-lo da doença, em vez de ajudar as pessoas a conviverem com a sua deficiência. Era prática comum as famílias enviarem seus familiares idosos para a instituição quando eles não podiam mais cuidar de si mesmos. Um dos tratamentos mais perturbadores do século XX foi a terapia de choque com insulina. Os pacientes recebiam grandes doses de insulina, às vezes semanas a fio, para induzir comas e convulsões diárias. Os pacientes mais frequentemente tratados com esse procedimento eram aqueles que sofriam de esquizofrenia. A terapia com insulina e a terapia de eletrochoque combinadas eram chamadas de terapia-choque. Embora a terapia de choque com insulina não seja mais usada, a terapia de eletrochoque ainda é. Depois de Chestnut Lodge e da graduação, Plepal compôs o grupo de enfermeiros do Exército dos Estados Unidos de 1943 a 1945, durante o final da Segunda Guerra Mundial. A guerra terminou em 1945 e o mundo comemorou a vitória dos Estados Unidos sobre Adolf Hitler e o regime nazista. Embora muitos estivessem comemorando, muitos outros estavam sofrendo com os eventos da guerra. Infelizmente, as Forças Armadas não exigiam exames de saúde mental antes de permitir que homens servissem, de modo que aqueles que sofriam de doenças mentais graves ainda eram enviados para a guerra e muitas das vezes institucionalizados depois de voltarem para casa por causa de suas deficiências mentais. Depois da guerra, Plepal lutou para reformar o sistema de saúde mental dos Estados Unidos e teve sucesso em ajudar a aprovar a Lei Nacional de Saúde Mental de 1946. Os enfermeiros psiquiátricos forneciam aos seus pacientes o tipo de cuidado que os levava a depender completamente desses enfermeiros para as atividades básicas do dia a dia. Plepal
concentrou-se em ajudar o paciente a obter e manter um senso de independência e responsabilidade por seus próprios cuidados. Assim, o foco principal de Peplau era a qualidade da interação enfermeiro-paciente e a promoção da educação em enfermagem, a teoria das relações interpessoais. Ela apresentou 4 fases de relacionamento que influenciaram muito a maneira como os enfermeiros interagiam com seus pacientes. Posteriormente, ela condensou essas fases em 3, uma vez que as fases se sobrepõem em nossos conceitos interrelacionados. A primeira fase é a fase de orientação. Essa é a fase em que o enfermeiro e o paciente começam a facilitar o relacionamento paciente-enfermeiro. Essa é uma fase pertinente para que tanto o enfermeiro quanto o paciente trabalhe com quaisquer ideias preconcebidas um do outro e estabeleçam a base para uma forte rede de confiança entre ambos. A segunda fase é a fase da identificação. Durante esta fase, o objetivo principal é ajudar o paciente a perceber seus problemas e ajudá-lo a articular esses problemas com o enfermeiro. O enfermeiro também ajuda o paciente a cultivar um senso de responsabilidade por seus próprios cuidados. Já a terceira fase é chamada a fase de exploração. Durante essa fase, espera-se que o enfermeiro e o paciente tenham chegado a um ponto de total confiança um no outro e tenham construído seu relacionamento profissional. Tanto o enfermeiro quanto o paciente estão ativamente envolvidos em planos para a alta e para a vida fora dos cuidados da enfermaria. Costuma-se dizer que a última fase é uma das mais difíceis para o paciente e até mesmo para o enfermeiro. Essa é a fase de resolução, uma fase em que o paciente tem muito mais autoconfiança e depende menos dos seus cuidadores. O paciente e o enfermeiro agora estão prontos para romper o relacionamento que construíram na expectativa de que o paciente assuma o cuidado completo de si mesmo. Peplau obteve seus diplomas de mestrado e doutorado na Universidade de Colômbia. No início da década de 1950, Peplau criou o primeiro programa de pós-graduação para a formação de enfermeiros, juntamente com sua série de relacionamentos interpessoais. Teve grande impacto no campo da saúde mental. Ela abriu o caminho para que outras enfermeiras conseguissem seguir seus passos. With the resources that have been available to me, I think the nurses today are much more fortunate. There are more resources and more acceptability of scholarship, more the climate is more favorable for scholarship and research, and with the resources that Ela faleceu no dia 17 de março de 1999, aos 89 anos, em sua casa, em Sherman Oaks, Califórnia. Hildegard Elisabeth Peplau foi considerada a enfermeira do século e destacada na área da psiquiatria como mãe da enfermagem. Within the broad scope of nursing, they're not confined to psychiatric nursing. One of the things that I have done and put in the literature is a method of psychotherapeutic interviewing. I mean, I like to become involved in puzzles or issues or questions and then pursue them as best I can. And with the resources that have been available to me, I think the nurses today are much more fortunate. There are more resources and more acceptability of scholarship, more the climate is more favorable for scholarship and research now than it was in an earlier